Vamos lá. Faz quanto tempo que você tatua? Então, eu comecei, a treinar tudo mais em novembro do ano passado. Novembro? E isso, por volta de novembro, ali bem no final de novembro. Sim. Aí treinei durante dezembro, assim, inteiro, janeiro. Aí eu comecei a arriscar fazer umas tatuas na pele, assim, em janeiro. Pô, legal. E como é que você tá se dando? Com pele artificial, pele humana? O que você tá sentindo? Então, na pele artificial, eu fiz aquelas caseiras, assim, de maisena, né, eu acho, e silicone. Sim, sim. Aí eu gostei bastante para treinar, assim, algumas coisas, mas sei lá, eu sinto que eu consigo ter uma experiência melhor com a pele humana, assim, já direto. Não sei se eu curti muito a parte de fazer na pele artificial, assim. É porque é meio limitante, né? A gente não tem aquela dificuldade de fazer direto na pele, ter aqueles relevos, sentir uma pessoa se mexendo, é muito diferente. Mas vale a pena, nunca deixe de treinar na pele artificial, mesmo Sim, você passando anos de carreira, meu, você ficou com alguma dúvida em fazer alguma coisa, vai lá na pele artificial e tira essas dúvidas, tanto sim. para aplicar cor, fazer rastelado. E uma coisa que me ajudou bastante sabe Aham, aquelas pele artificial de borracha mesmo, que ela é bem zoadinha, sim. mas ela é muito boa para fazer rastelado. Ela é boa para poder aplicar textura, porque eu vi que nessas pele artificial de maisena não dá para Aham. ver direito os rastelados, parece que você usou uma Magnum. Eu senti isso, assim, o sombreado parece que fica tudo igual, assim, a É, técnica. então ajuda. De vez em quando vai lá, compra uma dessa e eu mesma, eu sou louca, eu comprei na época umas 20 e treinava direto, direto, direto. Eu tenho até hoje essa Aham. espelha artificial, tudo velha. Caramba. Ah, Mas é mas é legal legal, guardar. bom saber. E você usa quais equipamentos? Então, eu comprei um kit de um. Não sei se você já ouviu falar, do Dani. Acho que é Dani. Não sei se ele tem um sobrenome, mas é o Dani. Ele é um tatuador. E ele começou a vender kit de tatuagem e ele faz as fontes, tipo, Sim. em 3D, né? Ele imprime. Ele comprou a impressora e ele imprime. Caramba, que legal, nunca tinha. Não sabia não. Então, Diferente. eu seguia ele há um tempo e daí vi que ele tava com esse projeto e acabava saindo mais barato comprar essa fonte dele e tal. E já vinha com a maquininha, com cabo, já vinha todo o kit assim para iniciante. Aí eu comprei esse kit dele, aí vem a Pop, a Electra Pop, né? Sim. A máquina. Aí vem uma fonte e o clipcord. E a fonte, como é que é essa fonte? Você sente que ela é estável, ela fica oscilando? Eu sinto que ela oscila muito e parece que ela não tem muita força assim para algumas coisas. Então, se você passa da voltagem assim de 8, ela começa assim, eu sinto que a agulha não tem uma linearidade assim, ela começa a escapar um pouco mais do Uhum. como fala, do traçado assim, entendeu? Entendi. Então, é que junto com a máquina, a fonte é tão importante quanto a máquina, mas só que você precisa ter uma consistência. Então, uma fonte que eu Uhum. indico muito, que me indicaram no começo também, é a Aurora. Eu ainda tenho Ah, ela guardada por conta de vai que dar algum problema na minha máquina, porque ela é realmente muito boa e ela não oscila, ela é muito forte. muito bom. Então vale a pena. E ela, se eu não me engano, eu paguei uns 350 nela. Depois, se você É bem quiser. acessível. Depois, se você quiser, eu te mando o link. Por favor. Ela é Vou muito querer. boa. E, meu, se você quer evoluir mesmo, investe numa fonte. Aham. E a Electra Pop, o que você tá sentindo com ela? Você tá conseguindo? Então, eu sinto que ela é ok, mas a pegada é um pouco difícil pra mim. Eu tenho tendinite na mão direita. Hum, Então eu sinto que ela, assim, por exemplo, mais pro final da tatuagem, eu já não tô aguentando mais segurar a máquina daquele jeito, assim, porque ela dificulta um pouco. Aí tem a questão do cabo também, que fica pra lá e pra aquela coisa. cá, Você fica meio que entendo. tentando arrumar a pegada, assim, já tá com a mão toda dormente, então acho que dificulta um pouquinho.
A parte de limpar ela também, assim, eu não sinto que ela é muito prática, assim, pra tipo, manusear ela. Por exemplo, se eu precisar trocar de agulha durante a sessão, porque eu só tenho uma, Sim, então isso é um problema. aí acaba dificultando um pouco, assim. Então, o ideal mesmo é que você tenha mais de uma máquina. Uma máquina que seja para traçar e outra para pintar. Porque esse problema de ter que parar no meio da sessão, trocar de agulha, é arriscado porque você pode contaminar as suas coisas, se contaminar e às vezes no meio da sessão você tá cansada já. Eu mesmo no meio da sessão meu cérebro não funciona direito. O cliente começa a perguntar coisa, peraí. Mas é por isso que você tem que facilitar a sua vida, tem que deixar tudo muito certinho ali para não ter que ficar fazendo essas paradas. Se você precisar fazer alguma pausa, é para você se alongar, descansar sua mente, para não ter que passar por esse tipo de coisa. Então, quando der, claro, né, no começo muitas vezes é mais difícil, mas quando der, investe numa máquina que seja, então, por exemplo, acho que a Pop ela é boa para rastelado e fine line, se eu não me engano. Eu nunca usei, mas é o que eu já ouvi alguns tatuadores falando sobre a Electra Pop. Porque ela não é muito forte, mas ela é muito boa para rastelado, para traçar linhas realmente finas e, se eu não me engano, para fazer sombras, mas sombras clarinhas, sabe? Sim. Então, Eu senti dificuldade pra fazer, por exemplo, um traço mais grosso com ela, assim. Não vai. Esquece, Não vai. esquece. Aí, como você tem tendinite, eu antes iria recomendar para você uma máquina de bobina para traço grosso. Mas só que a máquina de bobina, eu vou te falar, ela lasca com a mão. E E uma máquina rotativa que seja boa para fazer bold line ou realmente para poder fazer aquelas áreas mais chapadas de preto, são máquinas bem mais caras. Entendeu? Então, se você quer trabalhar com um bold line, então já pensa aí que vai doer no bolso ou vai doer na mão. Não tem como ponderar aí essas coisas. E estilo de trabalho? O que você pensa em trabalhar? O que você gosta? então, justamente o bold, bold É. line, eu gosto muito de old school, gosto de... Mas eu tô gostando muito de trabalho autoral, assim, acho que é por isso que eu gostei muito do seu trabalho também. Sim. Porque eu acho muito legal, assim, poder criar. Eu gosto de poder pegar as referências, assim, criar alguma coisa a partir de referências e não, por exemplo, pegar isso, quero isso daqui e tatuar isso daqui. Sim. Então, mas uma coisa legal, além de você definir o seu estilo autoral, é você fazer algum tipo de segmento, por exemplo. Eu comecei com as raízes do black work. Eu até coloco uma cor e tal, mas só que foi o que me puxou pra tatuagem. E o que tem mais ou menos no black work, pelo menos do que eu gosto? Eu vi lá, tem os traços grossos, porque eu também gostava muito de old school, então eu quis trazer os traços grossos, trazer bastante áreas chapadas de preto. Então, você definir com que tipos de técnicas você quer trabalhar também vai ajudar você a escolher qual material você deve investir futuramente. Então, se você quer trabalhar com bold line, saiba que você vai procurar uma máquina que seja forte e que vai ser específica para isso. Agora, se você quiser trabalhar com fine line, se você quer trabalhar com só rastelado, é outro tipo de material. Então, o ideal, pelo menos por agora, é você decidir o que você quer fazer. Ou pelo menos ter um caminho. Pra você não acabar comprando material que depois você pense, putz, não é exatamente isso que eu queria. Mas também não tem nenhum problema, porque material de tatuagem não é uma coisa que fica pra lá. Você consegue vender. E não perde, como eu posso dizer, não perde o valor. Se você compra uma máquina cara por R$ 500, você consegue vendê-la por 450 tranquilamente, principalmente se ela estiver nova. E outra coisa muito legal que dá pra fazer no Mercado Livre, tudo que você compra pelo Mercado Livre, você pode comprar e devolver com garantia de 1 mês. Depende da loja, mas só que tem uma garantia ali que você pode devolver o produto sem precisar pagar nada, sem nem justificar o porquê você quer devolver. Ou seja, você pode sim comprar uma máquina e testar ela ali na pele artificial e você pensar, putz, não é isso que eu queria, e pode devolver. Sim, É uma boa bom também. saber. É uma boa.
Sim, bom saber, porque vamos testar. Não tinha pensado. Deixa eu ver aqui. Além de fonte, a gente já falou máquina. Que tintas você usa? Então, eu tô usando as da... Ai, meu Deus. Eu sei que é bem comum, assim, acho que é da Phantom. Não. Viper? Não, a outra... Ai, meu Deus. É a... Aqui é mais comum, assim, também, que a galera... Deixa eu pegar aqui. Porque realmente eu comprei e aí eu só fui usando e nem reparei, assim, no nome. São as da Easy. Easy Glow. Então tá no caminho certo, pô. Easy Glow é muito boa. Eu uso Easy Glow desde o começo da tatuagem, não troco por nada. De verdade. Eu gostei muito dela, assim. Principalmente a preta. Qual você usa? Muito boa. Qual delas? Tem a Jet Black, tem a Ultraliner Black. É a Ink, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. Também não lembro. Tá tranquilo. Ultra Black. Ultra Black? Então tá ótimo, tá perfeito. Eu gostei muito. E achei que ela pigmenta muito bem, assim. Eu vi muitas pessoas reclamando disso, assim, também. Não, tá no caminho. Ela é ótima, pode continuar usando, que ela tem uma aplicação boa, a cicatrização também fica ótima. Perfeita, não tendo o que reclamar. Agulhas. Se eu não me engano... Então, aqui varia. Eu peguei uma promoção, eu tava usando cartucho. Tava usando uns cartuchos que eu tinha comprado. E aí era da Black... Como é que é? Eagle. Acho que alguma coisa Eagle. Era bem caro. Esses aí só estão em promoção. Aí eu usei. Gostei muito deles. É sempre bom testar. Então, aí agora... Eu tô usando, assim, basicamente os que aparecem em promoção, mas... não tem uma marca, assim, definida que eu uso, assim. Usei essa. Tô experimentando várias, assim. Olha, a única que eu usei até hoje que eu detestei foi uma marca Poseidon. Horrível. Já ouvi falar. Não compre. Eu comprei e me arrependo amargamente. Ela só machuca a pele e não pigmenta nada. Nossa, eu não sabia que a agulha também influenciava, tipo, tanto, assim, Influencia muito, porque tem algumas agulhas que começam boas e ficam ruins no meio da sessão. Você vai tentar pigmentar, o primeiro traço sai perfeito. Aí vem o segundo, o terceiro vai começando a não querer pigmentar, a tinta não desce direito, só machuca a pele. Então tem uma série de fatores aí. Então sempre testa. Gostou? Usa, mas vai testando, vai sempre com aquele pensamento de pode ser que não esteja tão bom. Sim. Isso faz sentido, porque eu fiz uma tatuagem, fiz 4 tatuagens no meu primo. E as 2 primeiras pigmentaram muito bem, que eram pequenininhas. As outras 2, assim, não pigmentava de jeito nenhum. A agulha ficou cega no meio do caminho. E também tem que tomar cuidado para não bater o bico, para não sair voando tinta para tudo quanto é lado. Sabe quando você vai pegar no batoque e sobe aquela tinta? Acontece, mas tenta evitar porque isso pode cegar a agulha e também pode cagar o trabalho. É bom saber. Eu tento evitar já, mas pela bagunça, assim, mas bom saber que tem outro motivo ainda por trás. Né? Tem que tomar cuidado. E também quando você comprar agulhas que você não sabe exatamente se ela é tão boa assim. Você pega o pacotinho e olha a ponta da agulha e vê se ela não tá meio pra cá, meio pra lá, se ela realmente tá certa. Se ela já estiver meio torta, nem usa. Vai passar raiva. Principalmente as agulhas de Magnum, porque é pra estar uma vassourinha assim reta, às vezes tem uma agulha assim pra cima. Já aconteceu comigo no meio do trabalho começar a pegar a agulha assim, sabe? Então. Nossa, bom saber. Eu dou uma olhada assim que eu tinha visto isso, mesmo que se tivesse torta, se era bom nem usar. Mas ainda não sei avaliar muito bem assim, não. Eu olho e falo, acho que isso tá bom. Mas é olhar mesmo. Conforme vai passando o tempo, você vai conseguir ver. Por exemplo, uma agulha de traço, é pra ela estar assim.
bem Aham. rentinha assim. Se ela tiver um pouquinho mais torta, Sim. às vezes dá pra usar, depende do trabalho que você quer fazer. Se você quer fazer Sim. aquele ultra fine line que tá com aqueles tracinhos bonitinhos, você Aham. já imagina que ela vai te atrapalhar, Sim. entendeu? Eu não vou saber. E essa diferença da RS, por exemplo, para RL, para fazer os trabalhos, assim, eu ainda fico muito. Você não Qual é a entende? diferença? Eu entendi mais ou menos qual é a estrutura delas, assim, como Sim. elas são soldadas e tudo mais, mas não entendi, assim, muito bem como escolher, por exemplo, uma RL ou uma RS, assim, para o trabalho que eu vou fazer, por exemplo. Então, a Se tiver alguma bucha, dica. ela dá pra traçar, dá pra fazer bold line, mas só que, como eu te falei, a Uhum. Electra Pop, eu não sei se ela aguenta fazer um traço de bucha. Porque o traço de É. bucha ele é perfeito, porque pelo menos pra mim, eu gosto Uhum. muito, é aquele Sim. traço super linear, bonitinho, Eu acho lindo. mas a máquina precisa ter força. Porque senão você vai ter que ficar passando ali várias vezes, aí vai machucar demais a pele, depois vai ficar em alto relevo, então não vale a pena. Isso faz sentido. Ontem eu testei uma 15RS para ver se ficava assim, o traço. Mas não pigmentou de jeito nenhum. De Então, jeito nenhum. precisa ter muita força. É por isso que eu falei da máquina de bobina. Ah, tá. A bobina, eu usei ela por um ano e meio. Um ano e meio. E ela nunca me decepcionou por conta de traço, sabe? Uhum. Inclusive, pra traçar, ela ainda chega a ser melhor que a máquina que eu tenho, que é a Tesla da Corum. É uma PEN. Já ouvi falar. Uhum. Essa máquina ela é muito boa pra fazer traço grosso também, mas a bobina é tipo de primeira, sabe? Você tem que tomar. Caramba. Com a bobina você tem que tomar cuidado pra não estourar o traço, porque ela Uhum. pega papum de uma vez. Aí a que eu tinha, aliás, eu tenho ela ainda, é a Dynamic da Lauro Paulini. Ela é uma das mais baratinhas, foi realmente minha primeira máquina. Uhum. A única dor de cabeça, aliás, as dores de cabeça que você pode ter com máquina de bobina, sua mão, que pode Uhum. machucar, e o barulho também, que né, tem gente que se incomoda muito, eu nunca me importei tanto, mas os clientes se assustam. E qual era a outra coisa? Ah, regulagem. No começo eu quebrava a cabeça, fiquei com ódio dela. Mas com o tempo, com sabedoria e tranquilidade, eu fui aprendendo a Sim. manusear e ver quando ela estava fazendo o barulho certo, quando ela estava bem regulada. Porque Uhum. máquina de bobina ela desregula sozinha. Sozinha mesmo. Ah, Às vezes no meu meio, no começo da sessão ela tá perfeita, no meio ela fica querendo dar uma travada. Mas Deus. se você quiser testar um dia, vale a pena. Mas se você tem Uhum. tendinite, tenta manter os seus cuidados. Outra Sim. coisa, você usa algum suporte na biqueira para segurar a máquina? Você só coloca a biqueira e vai tatuar? Eu só coloco a biqueira pra tatuar, assim, não. Acho que. Uma coisa, Suporte você fala o que olha que só. é? Você já deve ter visto que tem muitos tatuadores que quando eles vão tatuar, eles estão usando, segurando desse jeito, tá bem aberto. Ah, sim. Uhum. Eu uso EVA. Eu passo EVA em volta da biqueira, passo fita e deixo do tamanho da minha mão. Porque assim, eu também no Uhum. começo eu fazia dessa forma. Só que eu percebi que eu tava ficando com dor aqui. E É. na tatuagem a gente sente dor nas costas, sente a dor no pulso, no braço, em tudo. Então, para poder Uhum. ajudar a sentir um pouco menos de dor, eu coloco o EVA em volta, passo a fita e fica desse tamanho aqui. Ajuda. Ah, tá. Pensando Isso pra... bom saber. Eu só passo a bandagem mesmo, assim, até ficar um pouco, Ah, mais fofinho. você pode passar a bandagem por cima. Você Ah, melhor ainda. corta o EVA, ele é grande. Você pode cortar ele Uhum. pela parte maior, do tamanho ali da biqueira, enrola tudo, passa bastante fita, passa a Sim. bandagem, meu, top. Fora que ajuda muito Bom na saber. firmeza do traço. Eu percebi que quanto maior ficava, mais estabilidade eu tinha, assim, só Sim. que ainda não tinha atribuído, mas vou usar essa BVA. Outro macete muito interessante que eu aprendi nos vídeos do YouTube aleatório, que as máquinas rotativas, elas costumam trepidar muito. Isso, Uhum. eu usava uma X13.
Isso acontecia muito, da máquina ela ficar assim, no meio da biqueira. Sim. Uma coisa que ajuda muito, você, antes de começar a sessão, você pega a agulha e vê onde fica mais ou menos a biqueira da altura da agulha. E você passa fita em volta da agulha. Ah, eu vi essa. Isso. Faça isso, que vai também dar uma estabilidade boa. Só toma cuidado para não ultrapassar não, deixar muito rente a fita com a biqueira, porque senão vai forçar o motor da máquina e vai reduzir a vida útil dela. Ah, tá. Não pode. Se você sentir que a Muito máquina está legal. esquentando mais que o necessário, tira um pouco da fita. Isso. Tá. Eu não fiz isso e a minha X13 ela começou a dar problema. O medo, o novo medo aí desbloqueado, mas vou me atentar. É isso, vamos ver a agulha. E por enquanto, assim, voltando para a parte de estilo, o que você tá... Você tem seguindo alguma coisa? Ou você só faz o que o cliente pede? Ou você fez algumas artes autorais? Então, a última arte autoral que eu fiz foi, acho que eu postei nos stories ontem, que foi uma adaga atravessando uma flor. Eu vi. Então, eu peguei, assim, eu queria uma adaga, eu queria uma flor, não sabia o que, então eu peguei, tipo, flores que eu gostava, fui meio que fazendo uma flor mais ou menos que eu gostei. E customizei uma adaga, assim, ainda não fiz todos os detalhes dela, mas eu tô gostando. Eu gosto muito de Ashura, tipo, na parte do desenho, assim, indo pra parte de desenho. Então eu queria muito colocar isso na tatuagem também, essa parte de fazer a sombra em Ashura, assim, risquinhos, mil, em vez de, tipo, o sombreado mais chapado, apesar de eu gostar do rastelado também, eu gostei muito. E eu acho que eu gosto muito do estilo do tradicional mesmo, gosto da parte... Não sei se você conhece uma tatuadora que chama Losp, é o user dela. Não vou lembrar de nome, mas talvez se eu ver o trabalho eu consiga lembrar, mas é uma coisa mais tradicional. Não, é outra pegada. Por outro lado, isso. Só que tá. eu gosto muito de coisas muito opostas, assim. Então eu queria saber como ainda escolher, entendeu? O que eu quero. Então acho por isso que eu tô testando mais, assim, as ideias, assim. Essa ideia faz sentido pra mim, esse estilo faz sentido pra mim. Tá certo, tá certo. Tô um pouco confusa. Mas isso é certo, assim, eu gosto muito da parte de Ashura. Então eu queria muito trazer isso pra tatuagem como sombreado, assim. Então eu tô fazendo um projeto pro meu primo, que é a cidade de Eldorado. E aí eu tô tentando incorporar essa parte das texturas, assim, Ashura, um rastelado, traços mais grossos, assim, traços mais finos. E quanto mais técnica você conseguir colocar no seu trabalho, mais rico ele vai ficar. Então pode ir adicionando, sempre testa. Só que uma coisa muito importante que você não pode deixar de lado é sempre ter contraste no trabalho e conseguir separar muito bem os elementos. Por exemplo, eu vejo que tem muita gente que enche o trabalho com muita sombra, muito detalhe e tal, mas só que tem que saber separar. Por exemplo, sei lá, a adaga que você fez. Se você faz lá as sombras de Ashura na ponta dela e no meio você vai fazer um rastelado, mas os dois estão com o mesmo valor tonal, as duas, tipo, tá meio clarinho, viram uma mancha. Mesmo que seja uma manchinha clara, por exemplo, se você faz a sombra de Ashura em volta, se você vai fazer um rastelado no meio, deixa esse rastelado escuro, ou vice-versa, para poder as coisas estar bem visíveis. Tem que sempre lembrar que a nossa pele passa por desgaste e o sol acaba com a pele, e também depois que cicatriza a tatuagem fica diferente. Tem que sempre pensar, fazer já pensando no futuro. Tá, como quando cicatrizar, isso aqui vai ficar visível? Isso que você sempre tem que ter em mente. Faz bastante sentido. Eu pensei em fazer, por exemplo, a adaga inteira em Ashura e a flor com rastelado, assim, pra já não misturar, por exemplo, uma sombra com a outra no mesmo elemento, assim. Então... fica legal também, mas só que testa.
testa. Se você... Mas só que também você pode misturar as técnicas. Nunca se limita. Você pode simplesmente, sei lá, fazer um rosto. Aqui embaixo tá cheio de achura, mas só que o olho tá com um rastelado. Não tenha medo de misturar as coisas. Desde que tenha um belo de um contraste, você consiga ver o que é cada coisa. O céu é o limite. Fique à vontade. Vai ser legal. A tinta branca, por exemplo, nesses elementos, assim, você acha que é uma boa usar para dar, por exemplo, mais um contraste ali, mais uma luz? Eu sempre fico muito na dúvida de usar, por exemplo, a tinta branca, assim, porque eu fui usar ela uma vez e eu senti que mais machucou a pele do que conseguir pigmentar ela certo, assim, não sei se foi. O branco, eu vou te dizer que ele é meio chatinho, principalmente no começo. Porque você não deve usar ele da mesma forma que você usa as outras cores. Primeiro, ele destaca mais se tiver preto em volta, se tiver outras cores em volta. Se tiver só pele, tudo claro, se você vai passar um branco ali, mesmo que pigmente direito, ele vai sumir. Ele é para dar pontos de luz. Então, quanto mais escuro tiver em volta, mais ele aparece. Por exemplo, teve aquela máscara de sadomasoquismo que eu fiz, que tá tudo preto em volta. Eu coloquei um branco na testa, um branco na ponta do nariz, porque era aquele brilho. E ficou perfeito, ficou bem destacado. Eu já usei o branco em outros momentos que não eram esses e não valeu muito a pena. Mas eu também percebi que quando eu estava trabalhando eu trabalhava com uma X13, a bobina e uma Sublime, da Electrink. E a bobina era a que pigmentava melhor o branco. Caramba. Eu juro que eu tentei várias vezes fazer com a X13 e não rolava. Não sei, não pigmentava, cara. Caramba. Mas o branco, você tem que passar ele com a voltagem um pouco mais baixa, com mais calma e... com mais calma. Mesmo que seja no final da sessão, ou você troca de agulha ou você lava muito, 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 muito bem. Hoje em dia eu tô preferindo trocar de agulha, porque, não sei o que acontece, por mais que lave a agulha, fica meio cinza. E se o branco ficar cinza, depois que ele cicatrizar, ele fica um amarelo mais escuro que o tom da pele da pessoa. Ai, que horror! Então, uma coisa que você pode fazer também, toda vez que no meio da sessão você sabe que você vai usar branco no final, não tem material suficiente, você vai querer usar aquela mesma agulha, toda hora que você traçou, fez lá uma parte, já lava a agulha. Você pode deixar um copo descartável na bancada e lavar a agulha sempre que você precisar. Mesmo que não precisa, se você vai usar no final, tenta manter ela limpa para depois ficar mais fácil. Sim. Aí você usa sempre um copo descartável com água mineral. Nunca água filtrada de filtro, nem da torneira, porque pode inflamar a tatuagem. Tá. Beleza. Não vou saber. Você tem mais alguma dúvida relacionada a essa parte que a gente já conversou? Eu acho que não. Acho que você falou até mais do que eu tinha escrito aqui. Já foi ótimo. Então tá. Então vamos para a biossegurança. Como é que você está fazendo a montagem da sua bancada? Então, eu higienizo a bancada primeiro, aí isolo com o plástico filme, e aí coloco a luva, uma luva para montar a parte da mesa, né? E vou colocando as coisas que eu vou usar. Sim. Então, só pego nas coisas assim. Eu tentei colocar tudo em potes para ficar mais fácil, não ter que ficar tipo abrindo uma embalagem. Então, higienizei os potes, coloquei algumas coisas tipo palito, batoque, luva, tudo em potes assim, que eu deixo lá mais guardadinho. E aí pego a luva, só com a luva que eu pego nessas coisas, coloco na bancada que eu vou usar. Aí beleza, faço essa parte. Aí eu troco de luva, pego a máquina e começo a montar as partes dela. Aí isolar o clipcord, montar a parte da biqueira, assim, isolar com a fita, a bandagem. Sim. Aí coloco a tinta, coloco essas partes assim.
Só que ainda não tinha comprado a parte da protetor de máquina. Então eu tentava isolar ela com o plástico filme ou com a bandagem, assim mesmo, o máximo que eu conseguia, as partes dela, pra ter onde pegar, assim, pra não ficar nenhuma partezinha dela mais exposta. Mas mesmo assim, eu sinto que não ficava muito legal. Assim que você puder, compre o protetor de máquina, que ele é bem importante e ajuda também na desmontagem da bancada, porque se tem plástico filme e outras coisas, fica um pouco mais difícil de você manusear sem acabar contaminando o seu material. E outra coisa, bandagem não protege. Ele simplesmente, ele é só realmente um suporte para você segurar, mas ali as contaminações passam direto. Então, se você vai isolar de alguma forma, você quer passar bandagem, passa o plástico filme primeiro e por cima a bandagem. Era assim mesmo que eu fazia. Então perfeito. Então tá segura. Então, montagem de bancada, sempre de luva, você já falou, né? Certinho. E deixa eu ver. Outro ponto, você nunca pode economizar suas luvas. A gente já não tá no mesmo começo da pandemia, olha, eu vou te falar. Um desabafo aqui que eu comecei a tatuar no começo da pandemia e a caixa de luva chegava a ser R$150. Cada vez que eu jogava fora, eu chorava. Mas enfim, nunca tenta não economizar luvas de maneira alguma. Montou a bancada, deixou tudo certo, joga a luva fora. Preparou a pele do cliente, antes de começar a tatuar mesmo, joga outra luva fora. Aí, quando você vai começar mesmo, aí você pega outra luva e só mexe na pele e nas coisas. Vai fazer uma pausa, tira a luva também. Sim. Nunca, jamais pegue nas suas coisas, no celular ou qualquer coisa que esteja fora do procedimento desembalado com a luva suja. Se você vai precisar, tira a luva. Na dúvida, tira a luva. Sim. Não, isso daí eu faço também, que eu vi que pode contaminar mesmo, assim, bastante. Aí eu troco. Luva realmente eu não economizei, não. Então tá ótimo. Isso é um ponto muito importante, porque, cara, tem tatuador aí renomado, com séculos de experiência e continua pegando no celular com uma luva de fluidos, suja de fluidos dos clientes. Eu acho bizarro também. Eu percebi isso nas últimas tatuagens que eu fui... Não que eu fui fazer, mas que foram fazer em mim. E daí eu fiquei olhando, assim, que eu já tinha visto na internet sobre isso daí. Eu fiquei, meu Deus. Aí você já vai tatuar, você fica se coçando, já pensando em, meu Deus, eu vou pegar uma doença. Exato. Eu fiquei assim, fiquei torcendo, assim, nossa, tomara que cicatrize bem. Só isso. Por isso que é bom sempre estudar os profissionais. Mas tem muita coisa que ainda fica... A gente só descobre na hora. Percebi bastante isso, assim. Uma coisa que eu faço muito na minha bancada, que é porque, assim, eu sou neurótica com biossegurança, de verdade. Então, tudo que eu possa fazer para poder salvar meus equipamentos e me salvar e salvar o meu cliente, eu faço. Na bancada, sempre deixar o álcool e o Almutolia, que tá ali com o sabãozinho, virado pro outro lado. Tipo, aqui são as coisas, tenta manter pro outro lado. Porque, não importa a máquina que você use, no meio da sessão fica jorrando tinta. E aquilo respinga em qualquer lugar. Então, para poder ajudar a manter ali a integridade das coisas, deixa virada pro outro lado. Já ajuda. Perfeito. Bom saber. Também é muito difícil, assim, como você faz para isolar esses instrumentos aí, esse negócio do sabão e do álcool, assim, porque eu também passo o plástico filme, mas eu sinto que ele não fica tão bem posicionado assim até o final da sessão, por exemplo. Então seria melhor colocar um saquinho? Então, eu uso plástico filme mesmo, mas só que assim, primeiro eu passo o plástico em volta dele inteiro. Você usa borrifador ou você usa motolia? Então, eu tô usando aquele que faz uma espuma. Então sei. É meio que um borrifador. Então, esse tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque cada vez que você aperta, o plástico começa a soltar um pouquinho. Mas só que tenta... Eu já usei isso por um tempinho, deu uma travada aqui. Todos esses instrumentos eu uso a mesma regra. Eu passo o plástico em volta dele inteiro, sem deixar nenhuma ponchinha pra fora.
E depois que eu já guardei lá o plástico, eu faço um buraquinho, faço um furinho, pra poder facilitar a passagem, e só. Isso já me deixa um pouco mais segura, porque se eu realmente for ficar tentando deixar o buraquinho ali, passando plástico, não vai rolar. Sim, faz mais sentido mesmo. Mas só que se você tá sentindo que tá dando mais trabalho, tenta ver outro aplicador de espuma, se você gosta muito da espuma. Tenta ver um outro aplicador que seja um pouco mais fácil. O que eu usava, ele... Bem na saída aqui, dali da espuminha, ele ficava uma pontinha assim meio pra fora. Então eu conseguia abrir um buraquinho bem ali naquela região. O meu é assim também. Mas eu só pra ter certeza, assim, que às vezes eu fico, será que tá bem seguro isso daqui? Será que não tinha um jeito melhor de fazer? Você pode também testar mesmo fora da sessão. Se você tá na dúvida, não tô fazendo nada pra pegar aqui esse negócio, eu vou plastificar ele e ver se fica bom. Não, é uma boa. Almofada. Você chega a usar almofada em algum momento da sessão? Já usei. Aí eu embalo ela com plástico filme inteirinho, assim, também. Tá certíssima. Tem gente que não faz. Já passei por isso. Achei. São coisas básicas, mas só que, cara, eu fico chocado que tem gente que simplesmente não presta atenção num detalhe tão importante. Depois que eu comecei a tatuar, assim, eu fiquei pensando nessas coisas. Eu falei, nossa, como que a galera tem coragem, assim, de... saiu um cliente aqui, bota a mesma almofada e segue a vida, assim. Outra coisa, no meio da sessão... Aliás, antes de começar qualquer sessão, tira acessórios. Tem gente que adora tatuar de relógio e tal. Pode até fazer isso, mas plastifica o braço inteiro. Se você vai fazer alguma sessão que você sabe que você vai botar o antebraço na área que vai ficar contaminada, por exemplo, se é um trabalho grande, muitas vezes você traçou aqui embaixo e você tá aqui em cima e acaba encostando. Se você sabe que vai encostar, plastifica o braço também. Beleza. Plastifica o braço e bota a luvinha por cima. Tá segura. Eu vou saber. Aqui. Deixa eu ver. Eu vi esses dias você postando stories de como... Não era como, mas você tava falando assim, não é legal limpar a pele com papel seco. Sim. Nem ficar jogando água em cima da tatuagem, assim. Como você faz ou indica, assim, geralmente? Você fala pra limpar a tatu. Pra limpar a tatuagem? Isso, durante a tatuagem, né? Então, quando tá traçando, fica mais fácil de limpar ali na hora. Então, pega o papel seco mesmo e dá uns toquinhos. Tipo, você toca e aí dá uma apertadinha. Tá. E se você vai precisar esfregar o papel, você vê, putz, mano, tô encostando aqui e não tá limpando nada. Você joga primeiro o sabão no papel e depois passa na pele. Tipo, dando um toquinho. Sempre deixa o papel umedecido se você vai precisar raspar. Quando você vai fazer rastelado, vai fazer sombra, sempre vai precisar dar aquela esfregadinha porque não sai com toques. Então, faz isso. Só não passa. Se você realmente precisar passar o papel seco, só não faz isso o tempo inteiro, porque às vezes tem aquela necessidade. Você avisa, fala assim, olha, vou fazer assim dessa forma, vai doer um pouquinho, mas evita ficar fazendo o tempo inteiro, porque senão o cliente não vai aguentar até o final. Tá, beleza. Ficar dando aquele choque térmico e tal. Então, não tinha parado pra pensar assim, mas testei dessa última vez, eu falei, realmente, dói muito mais. Dói. Eu mesma já passei por isso, uma pessoa me tatuando e toda hora, joga, borrifando água direto na pele, raspando papel e volta a agulha, esquenta, esfria. E eu sou mole pra tatuagem, vou te dizer, então eu preciso que as pessoas tenham um carinho com a minha pele. Mas é bom saber, porque eu tava, por exemplo, uma tatuagem que eu fiz, eu ficava jogando muita água, assim, eu percebi que a resistência da pessoa foi diminuindo, assim, muito rápido. Eu falei, vou testar jogar um pouco menos de água, assim. É sem falar que a pele vai absorvendo, então incha muito mais a tatuagem. Então jogar água direto na pele, nunca, não joga. Você pode jogar no final, talvez se precisar, mas eu nunca faço e não vejo necessidade. Legal.
E mesmo, por exemplo, se você está fazendo um trabalho lá e você precisa limpar alguma área, mas você vê que lá embaixo está sujo, se você não vai mexer lá embaixo, não tem necessidade de ficar limpando. Uhum. Limpa o que você precisa. Tem só que esse cantinho, o resto tá tudo sujo, mas eu nem vou mexer mais, tá tudo pronto. Esquece. E uma coisa que também ajuda, caso você esteja fazendo um trabalho um pouco maior, é você deixar sempre a pele úmida com a vaselina que você usa. Aliás, eu não perguntei essa parte. Qual vaselina você usa? Então, deixa eu ver também. É essa Sleep da Electric? Electric Ink, isso. Essa vaselina não é boa. Já te digo logo que essa foi uma das piores que eu já usei. Caramba. Porque ela oclui muito a pele e não deixa a pele respirar. Ela realmente, se eu não me engano, ela é uma vaselina. E o indicado é você trabalhar com uma manteiga de tatuagem, alguma coisa que a pele consiga absorver. Eu gosto Tá. muito de usar a Easy. Ah, já vi. Mas só que sempre quando você for procurar, não procura vaselina, procura manteiga para tatuagem, manteiga hidratante para tatuagem. Tá. Já Caso anotei. você tenha dúvidas se, eu posso usar isso no meio da sessão, pergunta, isso é um produto adequado para usar no meio da sessão? Porque Aham. muitos desses produtos também ajudam a acalmar um pouco a pele, porque tem uns extratos lá de ramamelis e tal, camomila, Aham. e ajuda também na resistência da pessoa. Ah, isso é bom. Porque eu notei também que ela tem horas que desliza demais, assim, ela atrapalha até essa vaselina, assim. Uhum. Então tem hora que eu prefiro, por exemplo, em mim, né, no caso, eu preferi tatuar no seco, assim, sem ela, ou só com um vestígiozinho dela, do que passar ela de fato pra facilitar, assim, porque Não ia tava muito, dando. ela desliza demais, assim, muito ruim. Então, outra coisa, assim que puder, se livra dela e tenta comprar uma boa. Eu Tá. sei, é muito caro tatuagem, tudo é muito caro. Esse Easy, na primeira vez que eu comprei ele tava acho que 60, R$ 70. Hoje em dia tá Uhum. 120. Que delícia. Mas eu tô pra investir num novo, que é do Inkers, que eu peguei uma amostra grátis na Tatuí, e eu gostei muito, Ah, muito, que legal. muito. E pelo que eu vi é mais barato, é uns 60, R$ 70. Como é o nome? Desculpa. Inkers, manteiga hidratante Inkers. da Inkers. Ah, tá. Delícia. Já ficou com duas recomendações. Você pode ir pesquisando, você não precisa usar exatamente a marca que eu tô te dizendo, mas procura sempre uma coisa que é Aham. manteiga hidratante para tatuagem e vê os extratos que tem dentro. Tá. A vaselina ela vai ocluir a pele, não vai deixar ela respirar e, enfim, o cliente vai ficar mais triste. Outra coisa, você costuma trocar de voltagem no meio da sessão? Então, depende do que eu vou fazer. Assim, eu vi que o rastelado, por exemplo, ele exige uma voltagem diferente do Sim. traçado. Então, eu diminuo um pouquinho. Você costuma isolar também a sua fonte? Sim, sim. Ela é mil voltas de plástico filme, porque eu sei que eu vou mexer nela, eu vou acabar esbarrando nela. Então, Tudo fica na mesa, né? passa o plástico tanto na fonte quanto na entrada do cabo. Isso é muito Sim. importante. Mesmo quando você trocar a fonte, se você for comprar a Aurora que eu te indiquei, Tá. eu vejo muita gente que usa aquela fonte, mas só que plastifica ela primeiro e depois bota o, o cabo. E fica Aham. ali pra fora. A Aham. entradinha ali no meio da bancada e suja. Sim. Então, se você estiver usando ela, coloca primeiro os seus cabos e depois você plastifica. Você plastifica a fonte e pega também um pouco da entrada, um pouco do clipcord. Aí se você bater, esbarrar, não tem problema, que vai estar bem isolado. Bom saber. Vou fazer assim. Eu tava fazendo da outra forma mesmo e percebi que o cabo ficava. Eu até pensei em botar dois clipcords, dois protetores de clipcord pra ver se dava jeito, mas acho que Não, assim vai ser mais prático. vai ser mais prático. E vai ajudar ali na hora de quando você for tirar as coisas, você vai ter onde Uhum. apoiar. Outra coisa, nunca deixa a tinta em cima da bancada. Ah, sim.
Sempre que você for encher o batoque, para a sessão, tira a luva, enche e depois você coloca outra luva e tal. É melhor do que deixar ali em cima da bancada. Eu já vi alguns relatos da galera que trabalha com a biossegurança que falam, se você deixa a tinta em cima da bancada, o procedimento pode acabar contaminando a tinta que está dentro do negócio. Sim, esse contamina todas as outras pessoas. Né? Eu fiquei chocada. Isso foi até mais recente, mas só que eu já não fazia isso já tinha muito tempo, porque eu acho muito perigoso você no meio da sessão lá, com a mão suja, pegar ali no bico. Então, já evita esse tipo de contaminação. Sim, geralmente eu deixo 2 batoques, um reserva e um já cheio. Aí eu deixo mais ou menos um cheio, o outro meio que na metade, os batoques maior. Sim. E aí, se eu preciso, tipo, isso mais tatuagens grandes, né? Daí eu já tenho outro, eu não preciso encher, mas se precisar, aí paro e faço. Aí sempre que você for pegar na sua tinta, pega com um papel na ponta e tenta evitar sempre de encostar nos bicos. De qualquer coisa, de qualquer produto de tatuagem, evita de encostar nos bicos e de encostar o bico no batoque, pra não contaminar, sempre que pinga tinta meio de longe. Tá, beleza. Máscara, isso eu acho que você já deve estar cansada de ver eu falando no meu Instagram. Sempre uso máscara nos seus procedimentos, a gente conversa, às vezes a gente se empolga no meio do assunto e a gente cospe. Eu comecei a usar por causa dos seus stories, inclusive. Antes de tatuar, eu falei, vamos saber. Já teve vezes que eu peguei a minha máscara e tinha alguns pinguinhos de tinta. Eu fiquei, tá vendo? Sim. É perigoso. Sim, vou prestar atenção. Protetor de máquina, desmontagem da bancada. Eu tinha respondido o seu story lá, falando sobre como fazer a desmontagem da máquina. Você quer que eu explique de novo? Você entendeu? Se você não tiver entendido alguma coisa? Não, eu entendi muito bem. E eu gostei, inclusive, da dica que você falou, de ficar com uma luva, uma mão sem a luva e a outra com a luva, pra ir tirando e já mexendo nas coisas, assim, tipo, tirei, já separo com essa e mexo só com essa. Ajuda, porque assim, eu quando eu usava, eu achava até mais fácil, acho que eu fiquei tanto tempo usando aquelas máquinas que eu já tinha um jeito automático de desmontar a bancada. Como eu tava com a mão que tava sem luva, era sempre a mão direita que tava sem, que eu colocava por baixo ali do protetor de máquina e ali eu já tava apoiada. Aí nisso eu já tirava o protetor de máquina, tirava ali o grommet, tirava ali a agulha, aliás, eu tirava, tipo, desconectava. Aí, ainda segurando aqui, eu já abria aquele suportezinho lá pra poder encaixar a biqueira e puxava tudo. Aí isso vinha a agulha, a biqueira, já vinha tudo de uma vez. Que aí eu não preciso encostar na agulha, ela também não precisa sair por aqui e acabar sem querer encostando na máquina. Então eu já tirava tudo e colocava em cima da bancada. Tirava. E depois... boa, não tinha pensado. É que conforme você vai fazendo várias vezes, fica no automático. Sim. E final de sessão, sempre, mesmo que você tenha tomado todo o cuidado do mundo, você fez com toda a sua força, mas passa álcool em tudo, principalmente no cabo. Porque mesmo com protetor de cabo, fica respingando pra tudo quanto é lado, como eu já disse, e pode acabar pingando no clip-cord. E então os cabos são sempre os que ficam mais suscetíveis a acabar se contaminando. Sim. Então você pode ver, se no final da sessão você segura aqui de um lado e puxa o álcool até a ponta. Sai preto. É verdade. Sempre muito sujo. Outra coisa. Uma observação de quando você for escolher uma máquina nova. Tem um tipo de cursor que é o que a gente consegue entender para que aquela máquina serve. Por exemplo, a minha máquina, o cursor dela é de, acho que é 4.2. O que é o cursor? Sabe aquele negocinho que a gente encaixa a agulha na Electrapop que fica rodando? Sei. Algumas máquinas, o eixo dela, aqui tá o eixo, ele faz uma volta maior.
Quanto maior essa volta, mais força ele vai descer com mais força. Ah, tá. Então, se ele tem um cursor de 4 e pouco, que é basicamente acho que é o cursor mais alto que tem no mercado aqui no Brasil. Então, ele é melhor para bold line, para fazer preenchimentos mais sólidos. O cursor de 3.5, ele é basicamente o meio termo e é o que mais tem no mercado. E ele fica mais ou menos ali, ele faz um traço bom, mas ele também é bom para sombra, ele faz alguns bold lines, mas não é tão bom, você tem que fazer com um pouco mais de calma. E também ele não alcança agulhas tão grossas. Ah, tá. E tem o cursor de 2.5, que ele é mais pra sombra de realismo, aquela sombra bem fraquinha, ou pra fazer um fine line super fininho, e também ajuda a pegar em peles mais finas, como aqui no braço e tal. Ah, tá. Porque, por exemplo, se eu faço uma tatuagem aqui, que esteja com uma máquina de 4.2, eu tenho que fazer com muita calma, muito carinho, porque o traço pode estourar com mais facilidade. Ah, tá. Então também tem que tomar cuidado com o tipo de pele que você tá, pra saber se você pode ir com mais força ou mais devagar. Também depende da sua máquina. Ah, nossa, olha, Isso do cursor eu aprendi, eu acho que tem uns 6 meses, eu nem tinha ideia. Caramba! Que foi quando foi comprar minha máquina, que tinha que escolher o cursor, mas como diabos eu vou escolher o cursor? Aí eu fui entender lá, eu pesquisei e tal. É claro que tem outras variáveis, mas só que mais ou menos por isso você vai entender. Quanto menor o cursor, mais ele serve para um fine line ou para coisas mais leves. Quanto maior o cursor, mais a máquina é forte, vai descer com raiva e vai fazer um traço grosso, vai pimentar com raiva. Mas ficou mais fácil mesmo. Eu acho que não vai ter jeito não, vou ter que mexer em outra máquina. Se você tá com foco de fazer bold line, já pensa aí em investir na máquina e na fonte. Não, a fonte é com certeza. É crucial. Aí se caso você optar a pegar uma bobina, você usa ela para fazer traços grossos e preenchimentos mais sólidos. E você usa a Electropop para fazer rastelado, para fazer traços finos, fazer as achuras que você disse que gosta. Ah, sim. Ficou bem legal. Vai ajudar bastante. E não esqueça de sempre fazer pausas no meio da sessão. Principalmente você que já tem tendinite, saiba que profissão de tatuagem exige muito, muito, muito do nosso punho. Então, sempre faça pausas, alongue no começo, alongue no meio e alongue no final. Fortaleça os braços. Eu aprendi isso da pior forma, porque eu não tenho tendinite, mas eu já estava começando a ficar. Meu punho já doía e fazendo algumas atividades simples. Então, eu aprendi da pior forma. Tô me exercitando, tô fazendo fortalecimento, tô correndo atrás, porque exige, viu? Exige. Isso pelo menos eu já tô fazendo também, assim. Ah, perfeito. Então, os alongamentos, eu preciso realmente lembrar de fazer as pausas. As pausas... Tenta fazer a cada 1 hora, 2 horas. 2 horas no máximo. Eu ainda, às vezes, acabo burlando isso. Mas sempre que eu lembro, putz, eu fico de olho na hora. Também se eu sentir uma canseira, acontece muito de eu querer falar assim, não, eu quero terminar logo, mas aí o meu eu de dentro fala assim, olha, se você continuar vai ser pior. Aí é bom fazer uma pausa ali de uns 15 minutos. Se você estiver fazendo uma sessão mais longa, uma tatuagem que está sendo mais dolorida, faz uma pausa, mas não tenta passar de 15 minutos para a pele não esfriar. Ah, tá. E também mantém a pele sempre com vaselina ali, a manteiga hidratadinha, a tatuagem, porque caso você precise voltar em alguma coisa que está lá no começo, se você não deixar a pele sempre molhadinha, ela vai acabar começando a fazer o processo de cicatrização. Aí vai ser mais dolorida. Então, Também, porque até em mim mesmo assim, ontem voltei num pedaço e falei, nossa, que é isso? Que dor. Que horrível. A minha dica se você vai fazer tudo em uma sessão só, de um trabalho um pouco maior, traça um pouquinho e já vai
Já vai finalizando, fazendo as sombras, traça mais um pouquinho, vai fazendo as sombras. Porque imagina só, você tá aqui em cima e depois você tem que voltar aqui embaixo. Meu, é muito dolorido, muito dolorido. Sim. Aí eu adaptei isso assim pra minha vida. Por mais que eu tenha alguns clientes que são mais resistentes, que falam assim, eu não ligo, você pode traçar tudo depois fazer lá, mas já teve pessoas que falavam isso, mas só que você não sabe, a pessoa também não sabe. Aquela região pode ser mais dolorida que o resto do corpo inteiro. Então, se vai fazer tudo numa sessão só, tenta fazer dessa forma, traçando e finalizando, traçando e finalizando. É uma boa mesmo. Acho que até ajuda um pouco mais com essa parte de ficar mais fácil de finalizar, né, também. Eu também acho mais gostoso, porque assim, se eu já tô vendo o trabalho ficando pronto, aquilo me dá mais ânimo pra terminar. Você fica, caramba, tá ficando muito bonito e tal. É verdade. É verdade. Mas... Você tem mais alguma dúvida sobre qualquer um dos assuntos? Então, a parte de cuidados pós-tatuagem, assim, também, eu não consegui... Por exemplo, eu não consegui achar ninguém que falasse, assim, de fato, eu uso isso, ou indico isso, ou indicava isso, alguma coisa assim. Do tipo, eu só vejo a galera falar, não indique isso, não faça isso, mas aí... Isso no geral, em tudo? Assim, tipo, por exemplo, o que falar pro cliente passar na tatuagem, assim, ou não passar nada, por exemplo, no pós, assim. Eu posso te mandar meu PDF, não sei se você já pegou lá em uma das vezes que eu postei, mas só que eu fui pegando conteúdo, coisinhas que eu vi tatuadores falando, coisa aqui e ali eu vi que fazia sentido pra mim. E aí, nessa série de pegar uma coisa ali, eu fiz uma... Eu acho que meu PDF tem 11 páginas, tudo muito bem explicado e muito bem mastigado, o que o cliente precisa e que não precisa fazer. E eu dou opções, tipo, você pode fazer dessa forma e dessa forma, eu dou vários caminhos. Inclusive, eu fiz uma lista de alimentos que são anti-inflamatórios que vão ajudar na cicatrização da tatuagem. Isso vem do vídeo de nutricionista. Então, eu posso te passar. Aí você pode ver ali o que faz sentido pra você e usar. Beleza, vai ser bem útil. Vai ser bem útil. Faz muito sentido você fazer algum tipo de documento, você pode até fazer seu próprio PDF e tal, porque, como eu já disse, no meio da sessão pro final, se você faz uma tatuagem grande, o cérebro para de funcionar. Então, para você pensar em todos os cuidados e falar ali na hora pro cliente, você trava. Eu mesmo falo, quando a pessoa começa a me perguntar muito, eu explico ali mais ou menos o que eu lembro. Mas eu falo, olha lá meu PDF direitinho, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta depois, agora eu tô cansada. E normalmente o pessoal entende, porque é desgastante. Então deixe isso tudo pronto. Pré-cuidados, antes, depois, deixe tudo mastigadinho para passar pro cliente, sem precisar ter dor de cabeça depois. Beleza. Então tá bom. Mais alguma dúvida? Não, acho que deu pra sanar tudo que eu tinha anotado, assim. Até mais. Que bom. Fico feliz. Se você quiser, daqui uns 6 meses, 7 meses, a gente pode fazer uma outra consultoria sobre funcionário focado em arte, que tenha a ver como tá seu portfólio e tal. Só pra gente ver como é que tá funcionando, se você colocou em prática as coisas que eu te falei, o que ajudou, o que não ajudou, as dúvidas. Pode ser, por mim, eu super topo. Então, tudo bem. Adorei te conhecer. Eu também adorei te conhecer.